Vamos ler a Bíblia. Efésios capítulo 4. Eu quero ler os versos 20 a 24. Capítulo 4 de Efésios, versos 20 a 24, que está escrito assim: Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Nesse texto, Paulo começa a fazer um contraste com a velha natureza. Nos versículos 17, 18 e 19, 18, ele fala quanto ao trato passado. Aí, no 17, no Senhor testifico que não mais andeis como andam os gentios, obscurecido no entendimento. Então ele está dizendo que nós tínhamos uma postura, agora em Cristo Jesus nós temos uma nova postura, que nós estamos inseridos em uma outra vida, porque nós somos em Cristo Jesus criados uma nova criatura. Para ser uma nova criatura, ele diz: não foi assim que aprendeste a Cristo. Não é saber sobre Cristo, é conhecer Cristo, aprender dele. Nós temos informações de pessoas que nós sabemos, mas nós não conhecemos. Sabemos a história, principalmente de pessoas, vultos que já passaram, já morreram. Só que Jesus é uma oportunidade que nós temos, porque Ele é vivo. Você aprende com Ele, você não informa sobre Ele, você aprende com Ele, aprende na vida, aprende na caminhada. Ele nos ensina. Ele diz que nele nós fomos instruídos. Jesus é o ambiente para você aprender. Quanto mais você conhecer da Bíblia, mais você vai conhecer Jesus. O grande problema hoje é que poucas pessoas se interessam em conhecer a palavra. E Jesus é a expressão da palavra. Veja lá, Hebreus 1 e 3. Lembrei, eu falei. Eu falei uma palavra e saiu o versículo. O qual, sendo o esplendor da sua glória, a expressão e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus é a expressão exata de Deus. Por isso que quando Filipe, lá no capítulo 14, mostra-nos o Pai, ele diz: Filipe, quem vê a mim, meu Pai. Quanto mais você conhece, ele é um ambiente para você conhecê-lo. A palavra, você vai conhecer quem é este ser. Colossenses 2 e 3 diz que nele estão escondidos todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Então você tem um ambiente de profundidade, que você vai e não vai achar o fim, porque ele é inesgotável. Se você dedicar o tempo todo estudando a Bíblia, você não vai chegar ao fim, porque ele é inesgotável.
Paulo está dizendo, vocês aprenderam de Cristo. É um ambiente para nós sermos instruídos. Quando nós chegamos ao Senhor, a Bíblia fala que nós temos ao nosso lado o professor dos professores, o Espírito Santo. Ele nos ensina. João diz que esta unção nos ensina e nós não precisamos de nada. Está lá em 1 João 2:27. Então, quando você chega nele, você é instruído por ele, você não precisa de mais nada, porque ele é completo. Hoje está na moda. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas. Todas as coisas. E é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. A gente vê uma moda aí, irmãos, que as pessoas não conhecem muito o que é a palavra e épocas da palavra, que quando Moisés, o Jetro vai lá e instrui, está no capítulo 18 de Êxodo, para ele dividir a carga com juízes, e ele escolhe 70 pessoas, e a Bíblia diz que Deus tira do espírito que está sobre ele e distribui aos 70, e os 70 começam a profetizar. No livro de Números diz que 2 não estavam juntos e lá na congregação profetizavam. Quem eram esses 2? Vocês lembram o nome? Poxa, também isso não me ajuda em nada, hein? E aí vieram lá e falaram: Moisés, tem 2 caras lá no arraial profetizando, sapateando, manda parar. Quem foi? Foi Josué. Eu falei assim: não, quem dera que todos vocês fossem profetas. Se não me engano é Jonadab, o nome de um. Se não me engano está no capítulo 16 de Números, não sei versículo, só dou a história que vocês têm que ler o capítulo todo. Veja bem, e hoje tem muitas pessoas que falam assim: vou transferir unção. Eles não sabem da época. No Velho Testamento, o Espírito vinha pontualmente sobre pessoas, sobre reis, sobre sacerdotes, sobre profetas. Ele era, os demais não. Nós estamos numa época que todos nós recebemos a plenitude do Espírito de Deus. Logo, esse negócio de transferência de unção é erro. Vou transferir unção. Se você olhar 1 João 1 e 2, ele diz: vós tendes a unção do santo. Todos nós temos. Porque a pessoa se acha mais do que o outro, quer transferir unção. 1 João 2 e 20. Hein? E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Sabeis tudo. O Espírito, nós estamos na plenitude do Espírito, nós estamos na dispensação do Espírito. Ele é pleno. Nós aceitamos Jesus, passamos a ser morada do Espírito. Então, nós já temos a unção dele. Ninguém precisa de ser cheio para... Você precisa aprender mais. Cristo é a substância, o mestre, 27. O ambiente, o conteúdo do ensino. E ele também diz: também o ouviste. Nós precisamos, versículo 21, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade de Deus. Então Deus nos chama para uma outra dimensão, não mais no tempo antigo, mas num renovo. Ele diz que nós somos como tirar a velha roupa, tá? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, tirando a velha roupagem
para vestir uma nova roupa. Eu estou fazendo essa introdução, irmãos, porque éramos numa posição, estamos em Cristo numa nova posição. Nós abandonamos as coisas velhas e nos revestimos do Senhor Jesus. Paulo diz que nós temos, lá no capítulo 6 de Romanos, que nós temos que andar em novidade de vida. E eu quero falar um pouco sobre este Jesus, o espelho, o reflexo que ele deixa para nós de vida, e como nós devemos nortear a nossa vida para refletir em nós o caráter dele. Muitas vezes nós nos tornamos religiosos, irmãos. A gente chega na igreja, frequenta a igreja desde pequeno, outros pelo caminho, e esquecemos que nós temos um propósito. Deus nos chamou. Leia Romanos 8:29. Aquele que chamou foi o mesmo que predestinou. Vocês estão muito devagar para ler aí. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, esse Jesus que se mostra para nós, que ele tem, nele reside tudo de Deus, a expressão exata de Deus. Ele é a imagem, Colossenses 1:15 e 1:19, fala que ele é a imagem do Deus invisível. Ele reflete Jesus. Evangelho de João 1:18 diz: ninguém conheceu o Pai, a não ser quem veio de lá o revelou. Nós temos um conhecimento maior de Deus, porque Jesus andou entre nós e revelou Deus. Para que nós desenvolvamos o nosso caráter. Caráter, irmão, ninguém nasce, é desenvolvido. Aí eu vou falar com os pais. É por isso que Salomão diz lá no Provérbios 22:6, cadê os professores que possam me falar de cor esse versículo? Ninguém sabe? Professor da escola dominical não sabe? É esse aí. Ensina o menino no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer não se esqueça. Por que tem que ensinar? Formar caráter. O desenvolvimento do caráter cristão em nós é desenvolvido por nós. E nós temos que aprender de Jesus e obedecer a sua palavra, para que isto venha como verdade no coração. Porque muita gente conhece, sabe sobre, mas não tem a verdade no coração. O salmista no Salmo 51:6 diz: Deus ama a verdade no íntimo, no coração. Diga. Muita coisa para não, porque muita coisa, nem um tubo dá conta. Pode continuar. Ué, me interrompe assim? 51:6. É muita coisa para copiar. Salmo 51:6. Salmo 51:6 diz que a verdade, Deus ama a verdade no coração, no íntimo. O Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. 119 o quê? O professor de escola dominical tem que saber de cor. Eu aprendi isso quando era garotinho. 119:11. Seu versículo. Então tem que guardar. Quem passa na escola dominical, ainda mais criança, você nunca mais esquece. Por que vocês lembram tanta nulidade e não lembra o tesouro? A cachola de vocês, advogados aí,
sabe o artigo todinho, artigo, inciso e citam, mas isso aqui é o maior tesouro, nós devemos guardar. Epa, Jesus está chamando mãe. Diga. Tem um versículo também, Provérbios, que fala assim, Provérbios 22:15, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a montará dela. Isso quer dizer Da também loucura. que a criança ela já está se tendendo a fazer o que é errado, né? E aí a gente vai corrigindo. E aí vai de encontro com a psicologia moderna. Só que a palavra de Deus é eterna e a verdade que não muda. Hoje, se você bobear, você vai às barbas da justiça, se der a correção na criança. Mas a Bíblia manda corrigir. Então você tem que estar com sabedoria a corrigir. Não é aquele instinto que o pai tinha, ficava nervoso e gritava mais do que a criança. Passa, o pai sábio senta e conversa. Eu vou te corrigir por isso, por isso e por isso. E dá o castigo. O que quer dizer o que as ações está ligado ao coração do menino? Hein? Maldade. Pois é, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que a criança já nasce com a maldade? Sim, senhora. Já nasce com a maldade no coração? Sim, senhora. Você sabe o que é iniquidade? Injustiça. O que é pecado? Transgressão da lei. O básico é a transgressão da lei. São coisas diferentes. Iniquidade, pecado e transgressão. 51, Salmo 51, se não me engano, 6 ou 10, 6. Não, 6 não, 6 eu falei agora, acho que é 10. Que Davi fala assim: ó Deus, um coração puro e renova em mim Não. o espírito. é um que fala em pecado, em iniquidade fui formado, em pecado. É o 51 mesmo. São coisas diferentes, são ou não são? 5, 5. Hein? 5. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado nasci da minha mãe. Mas a sua Bíblia, o que é essa aí? Essa é a... NVI? NVI. Não, é a... Pois eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pode transgressão. Não, mas é o verso 5. Veja, ele está dizendo: eis que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Aonde surge a iniquidade? No coração. Na transmissão. Ezequiel 28:15. A Bíblia diz: mais formoso eras de todos os anjos. Leia aí, leia para vocês entenderem. Até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28:15. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Até que se achou iniquidade Até que se achou iniquidade em ti. Logo, Deus fez um ser perfeito, formoso, e um dia ele deixou brotar no coração, nasceu a iniquidade no coração de Lúcifer. Quando a serpente engana Eva e Adão, a iniquidade é transmitida, vem o Provérbios, pelo DNA. Já o pecado, a palavra no grego é amatia, que quer dizer errar o alvo. Quando você está aqui e sabe o que é certo e deixa de fazer o certo, você comete um pecado. Transgressão é desobediência, é obstinação. Hein? Iniquidade foi gerada no coração de Lúcifer, então ela é transmitida geneticamente aos nossos descendentes, pelo DNA. Aí vem os adeptos da maldição hereditária. Aí Confunde tudo, porque isso é transmitido. A Bíblia diz que a iniquidade
dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, é transmissão, DNA, sangue. Por isso que Jesus não pôde ser gerado, porque toda geração humana já está com a iniquidade. Vocês estão entendendo? Estão pegando? Por isso que Jesus teve que ser por Espírito Santo, porque todo ser humano carrega iniquidade. E ele não herdou nada da mãe, não. Quem? Jesus. Não. Porque alguns católicos chamam de pecado original. Porque isso vem no sangue. O sangue da mulher não passa para a criança. Isso é ciência. Já não é mais Bíblia. Então é isso, situação de herança, da transgressão, da iniquidade de Deus. O orgulho, a mentira, tudo começa nele. A inveja também, de quis ser igual a Deus. Por que Lúcifer pecou? Porque ele queria ser o próprio Deus. Eu acho que ele se tiver, então já que não sou, eu vou carregar o... Tá. Quando a Bíblia diz, quando nasce a iniquidade no coração dele, o que acontece com ele? Ele é expulso. A iniquidade. Todos os homens têm a iniquidade no coração. Só quem lava a iniquidade é o sangue de Cristo. Isso aí. Todos nós, ninguém escapa. Tá? Então, quando a criancinha nasce, já está em pecado, está debaixo da guilhotina. Tá? Só tem um escape, só Jesus. Hein? Porque cada um já nasce condenado. Tá? Só tem um escape, você entender e ir para Jesus. O escape do homem é Jesus. Mas, enquanto a criança é inocente, ele não... Deus dá uma oportunidade. Depois que fez uso da razão, tem que aceitar Jesus. 4:12 de Atos. Em cima no céu, sobre a terra, embaixo da terra, não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Veja, são três termos. O Salmo 51 fala um. Ele dá os três. A iniquidade é aquela que nós carregamos através da herança paterna. É DNA. Vem pelo sangue. Por essa razão que quando Deus cria a mulher, Ele faz o ventre da mulher não para o homem, para ele. Porque a criança não participa do sangue da mulher. E se José tivesse uma relação para gerar Jesus, Jesus nasceria em pecado. Por isso que ele foi gerado pelo Espírito. Porque a raça humana, toda ela, está em pecado, está em iniquidade. Pecado é quando você sabe, não saia daqui, e você sai. É a rua alva. Tá? A iniquidade eu carrego. O pecado, tá? Isaías 53 fala isso também. Olha aí. A transgressão é obstinação. Você sabe e faz errado. Tá? Então, quando você vem para Jesus, o sangue de Cristo, ele nos purifica, nos torna limpo dessa herança maldita que é o pecado. Tá? E é tão sério isto que Satanás não brinca não. Diga. Então a criança, ou seja, todo ser, ele nasce com a iniquidade. Mas a criança, por exemplo, só peca quando ela tem consciência. Isso aí. É isso? É isso aí. Então até ela ter porque ela está na fase da inocência. Só que agora, qual é a grande preocupação nossa? Qual é a idade da razão? Isso Porque aí. a criança, com quantos anos você fala assim, não pode bater no rosto do papai? Pá! Não pode.
É o instinto, tá? É a iniquidade. Então, por isso que a gente prega para a criança desde o ventre. Isso aí. Porque nasce, tá? Você fala com qualquer criança, até de 1 ano, começou a andar, não mexa aí. Ele olha, vai lá e mexe. É um instinto. A Santo Agostinho dizia que esse é o pecado venial. Pecado. É venial que fala católica? Original, original. Então, o Santo Agostinho diz que essa tendência é o pecado original. A gente podia, mas não vamos falar sobre caráter, a gente podia desenvolver sobre Jesus. Hein? Fizeram uma pergunta, vou fazer uma pergunta para o senhor agora. Como que Jesus nasceu sem pecado, se ele veio e foi gerado através de uma pecadora? Maria era pecadora, era santa. E aí, eu respondi a pessoa, né? Como que Jesus nasceu sem pecado, se Maria era pecadora? Maria era mãe dele. E aí eu expliquei que a concepção original de Maria, né, que da iniquidade, certinho. Por isso que eu falo agora. Jesus não foi gerado com iniquidade, já função independente da condição de Maria. Veja, a iniquidade é transmitida pelo sangue, o sêmen, ele gera, do homem já está carregado. A mulher, o que aconteceu com Maria? Veio o Espírito, tomou o ventre de Maria e a criança foi gerada pelo Espírito. Tem coisas na Bíblia que você tem que ter curiosidade. E eu, quando era garoto, adolescente, eu ficava, mas como que Jesus não tem pecado se ele nasceu de Maria? E aí eu fui buscar na ciência. A criança não participa, a mãe não participa. O cordão umbilical alimenta a criança, mas não participa do sangue. Normalmente, o seu sangue é do seu pai, não da sua mãe. Tipo sanguíneo, tá? Porque ela não faz. Então, Deus é um ser tão presente que quando ele cria o ventre, o útero da mulher, ele cria para ele, porque o projeto de salvação é um projeto eterno. Apocalipse diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Então, o projeto nosso da queda, Deus já sabia de tudo. Ele cria isso para a mulher. E como para Deus entrar no mundo, de uma forma legal, para promover a destronação de Satanás, ele tinha que ter um corpo. Espírito não pode. Por que Deus não falou, Adão, tira essa maçã daí? Porque Deus não pode fazer isso. Só tem que um ser com corpo. Porque Deus, quando cria, lá no 1:26 de Gênesis, é profundo. Ali é princípio e princípio da oração. Deus fala, domine sobre todas as coisas. Quem? O homem. Quem é o homem? Um humus, terra, com a essência divina. Deus deu domínio para esse ser. Então não pode ninguém tomar conta da terra a não ser homem. Por isso que a história de Deus é feita pelos homens. Salmo 115:16 diz, os céus são do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, aqui sobre a terra, tudo tem que acontecer com os homens. Não pode vir anjo, não pode vir ET, não pode vir até nada, tem que ser o homem. Está entendendo? Não pode vir física cristã. Depois vão achar meus cadernos aí. Eu não estou. A lição de vocês desse trimestre fala sobre liderança. Todos os homens foram feitos para ser líder. O que é que Deus disse? Domine ele sobre tudo. Quem não exerce é porque não quer. Mas que Deus deu, deu. Está entendendo? Mas Deus, Ele deu ao homem
Mas Deus ele deu ao homem. Mas Deus é fonte de toda sabedoria. E o homem sábio, ele vai saber dominar a sua casa da maneira que Deus quer. Amém. Então, pastor, quem foi escravo é porque quis ser escravo? Não. Foi fraco. Porque o homem pervertido, sem Deus, ele deturpa as ordens. Ele gosta de dominar as pessoas. Ele é errado. O princípio de Deus, o que Jesus, quando começa o reino dos céus, ele fala assim, lá fora, os governos, fala no capítulo 20 de Mateus, se não me engano, versículo 20 em diante, ele disse, lá fora, os governos dominam sobre vocês, mas aqui, não é assim, tá? Porque a mãe de João e Tiago chega para Jesus e fala, mestre, os meus filhos são mais bonitos que os demais, lá no teu reino, bota um à direita e outro à esquerda. Ele falou, lá fora vocês têm um governo, tem um governador, tem um secretário, todo mundo tem que prestar obediência, é uma escada sucessória. Ele diz, aqui não, quem quiser mandar, serve primeiro. Esse é o princípio de regra. E aí Deus fala através de Samuel que o povo se rejeitou o na Senhor. verdade, escravo. Escravo. Então, Mas aí, então, Deus precisa desse homem que na terra precisa, quer, pode ser, para ele fazer a obra dele através do homem. Ele podia fazer, já que eu quero você aí, para fazer a minha obra. se você ler a Bíblia, começa na chamada de Abraão. É isso. Qual era o propósito da chamada de Abraão? Trazer quem? Jesus. Deus não tem pressa na história. Ele pega um homem com uma mulher estéril, ele tem um projeto daquele homem estéril fazer uma nação, desta nação trazer o filho dele, que tinha que vir através de uma nação. Ele começa a desenvolver a história do homem. Nós estamos vendo o preparo do mundo para a segunda volta de Jesus. Deus não para de trabalhar. E quem faz o trabalho de Deus é o... E essa volta tem tudo a ver com o que eu chamo de último mandamento. Jesus Tá? O mesmo processo que Deus fez para vir Jesus, e Paulo no capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, ele diz, vindo a plenitude dos tempos, nasce Jesus. Então, no momento de convergência de tudo certo, nasceu Jesus. Pastor, na história de Esther, está muito claro isso. Começa no capítulo 2 de Daniel, quando Daniel tem a visão da estátua. Ali Deus já falando dos impérios para preparar a volta de Jesus. Ele dá a cabeça de ouro, Nabucodonosor, peito de prata, Ciro, ventre de bronze, Alexandre, perna de ferro, o Império Romano, e uma que caía, que quebrava as pedras sem auxílio de mão, um barro que caía, o governo de Cristo. Então, Deus faz isso porque ninguém sabia o que ia acontecer, e Ele promove isso, e você vê o trabalho dos 4 impérios na junção da vinda de Cristo. Nabucodonosor, o povo vai para lá e é curado da idolatria. Ciro, ele assina o decreto do retorno para Jerusalém, que é a cidade do grande rei. O Alexandre, ele transforma através da filosofia e cultura, ele implanta uma língua única, o grego koiné. O Império Romano abre estradas e estabelece paz, para que o Evangelho prospere. No primeiro século, o Evangelho foi atingido por todas as pessoas. Tá? Então Deus prepara, Ele está preparando agora as nações, formando blocos para ter um só governante. Tá? Só mais 4 vezes 10 poderosas. Isso aí. Tá? Os
estão formando blocos aqui, a União Europeia, a costa do Pacífico, asiáticos, então está tudo caminhando. A hora que chegar no momento, Jesus volta, arrebata a igreja e é instalado aqui o reino do anticristo. Pastor, Deus chamava Nabucodonosor de servo, mesmo ele Isso aí. sendo inimigo. Então, os governantes muitos, mesmo não temendo a Deus, eles fazem o que Deus quer e preparam a volta de Jesus, mesmo sem querer, mesmo sem saber. Quase 200 anos ele profetiza a respeito de Ciro. Eu chamei Ciro, está lá no capítulo 42 ou 45 de Isaías, tá? Um rei nível. A história está na mão de Deus. Isso é bonito demais. Tanto Ciro quanto Nabucodonosor chega um momento que eles reconhecem Deus. Tá? E aí você vê que a história está na mão do Senhor. Jó 42:1, leia aí. Está fora da coisa só porque o assunto muda. Jó 42:1. Ele diz que nada que Deus estabeleceu pode ser frustrado. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Impedidos, nada. O que Deus estabeleceu vai realizar, porque Ele tem o controle de tudo. Quando você começa, por isso que vocês têm que apaixonar pela palavra de Deus, tá? Porque Deus controla, não adianta. Ele controla tudo. Ele sabe da história, Ele dirige a história, Ele tem um propósito em tudo. E agora nós caminhamos para o final, para ter um governo sobre nós, governo de Cristo, e desfrutar dos novos céus e nova terra. Mas aí entra na caminhada isso que você está ensinando aí, porque se você não entrar por aí, você não vai. Qual é a marca nossa que nós deixamos quando passamos? O caráter é algo que nos marca. O que as pessoas vão dizer quando ouvirem falar do seu nome? Se você é uma pessoa de caráter, você deixa uma marca. Aquele fulano é isso. Você está entendendo? E o crente tinha que deixar essa marca. Se eu fui chamado para parecer com Jesus, refletir Jesus na minha vida, eu tinha que ter aquilo que Deus tem. A Bíblia diz que Deus é bom. Alguém duvida? Tiago 1,17, Salmo 34,8. Leiam aí rapidinho, que a hora está passando. Salmo 34? 34,8. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, tudo que você recebe de bem, de bom, é do Senhor. Salmo 34,8 eu vou citar: provai e vede que o Senhor é bom. Isso estava na caixinha de promessa, aquele tempo que os crentes só liam a Bíblia na caixinha de promessa, lembra não? Lembro. Tinha crente que não lia a Bíblia, só pegava a caixinha de promessa, só tinha a bênção. Eu gostava do Não tinha pão diário naquela época. Você não conhece, não? Provai e vede. Nossa, é uma caixinha assim, só vinha com esses versículos bonitos. Mas era cheinha, tinha mais de 200 aqui dentro. Receba a sua bênção. Aí cada dia você puxava a bênção de só Deus. Deus. Só tinha bênção. Capítulo 10, versículo 29 de Marcos, os discípulos falaram para Jesus: Jesus, e nós que largamos tudo para te servir,
Jesus falou assim: vocês vão ter 100 vezes mais. 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais pais, 100 vezes mais irmãos e 100 vezes mais perseguição também. 100 vezes Está dentro do pacote, então ninguém reclama. Pacote completo. Negócio de bênção é que a pessoa não conhece. Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, aprendeu a obediência pelo sofrimento, agora você vai se livrar? Só porque você é mais bonitinho do que ele, é? Não lembra não. Pedro no capítulo 4 diz que ele sendo filho padeceu, armai-vos vós também com este pensamento. Então já sabe, prepara o lombo, se ele tomou, você também vai levar. E tem que glorificar. Mas tem uma diferença. Nós temos a graça. Prepare o lombo que vai sobrar para você. E tem que glorificar. Mas a gente merece, né? 4. Isso faz parte. Eu sempre atribuo 3 elementos que Deus deixou para moldar o nosso caráter: a palavra, o espírito e o sofrimento. As suas são boas. Que a gente aprende. Eu não gosto não. Hein? Eu não gosto não. Mas eu gostando ou não gostando, se a gente tiver que passar, Tem que vai passar, passar. não tem jeito. A instrução, a correção faz parte da nossa melhoria de caráter. E Deus, hoje a psicologia manda realçar os pontos fortes das pessoas. Deus não vai falar que você está bem, Ele sempre vai mostrar para você o defeito para você melhorar. Esse é o princípio dele. Participante da santidade dele. Aqui não tem que falar o que você faz. Nós deveríamos ter essa obrigação de fazer para glorificar a Deus. Ser de vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse é o mandamento. Só que a gente não entra no caminho, aí vem a chicotada. Por que estou apanhando por isso? Mas ele nunca vai falar: você está aqui porque você fez isso. Deus quer mais, a gente está entendendo? Deus quer te levar ao lugar de excelência. Amém. Que ama, que tem um filho. Tá? E muitas vezes você esperneia e chora. E aí vem Tiago capítulo 1, versículo 2, dizendo: tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Então você tem que entender o propósito que Deus quer com você. Cada vez que vem uma prensa, Deus quer te levar um pouquinho acima. Amém. É que a gente não tem essa visão. A gente tem a visão da reclamação. A gente começa a reclamar. Não, Deus tem uma visão diferente. Ele quer te levar a desfrutar mais dele, participar mais dele, chegar mais próximo dele, para você refleti-lo mais. Mas nós temos que entender, porque se nós não entendermos que aquilo é Deus que está fazendo, aí vai espernear e não vai ficar no caminho. O grande problema do crente hoje, aí eu vou falar do império. Nós somos regidos ainda pela filosofia grega. Tá? A nação, o mundo, o sistema hoje. Você chega na escola, todo mundo quer ter destaque, porque a filosofia nos empurra para lá. Tá? Aonde o homem é o centro de tudo. Então você disputa ansiosamente esse espaço, trombando com as pessoas, porque você quer. Só que aqui é contra isso. Enquanto você não entender que o que Deus quer para nós é nos modelar a imagem de Jesus, não a imagem do mundo, por isso que ele diz: não vos conformeis com este mundo. E
como nós estamos inseridos nessa situação, você vai para o emprego, você vai disputar. E se você puder, você pisa no pescoço de um e vai embora. Só que o crente não deveria fazer isso. Nós somos de outro sistema, de outro governo, de outro reino. E o reino daqui tem princípio. Tá? E quando você não entende, quando Deus quer te levar para um lugar, você abre a boca e só aquele bode marcado, reclama, 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 aí vai rodar em círculo. E o Tiago fala, ó, desperte a mente, para quando chegar aqui você ter motivo de alegria, ser feliz, passando pela prova, porque Deus no reino espiritual, Ele quer te levar um pouquinho mais. Quando nós queremos entendemos isso, você passa pela prova de uma outra maneira. Tudo é questão de valor. O nosso valor tem que ser um valor diferente. Nós vivemos no reino da terra, mas nós pertencemos ao reino espiritual. E Jesus disse, busque primeiro esse reino. Só que nós afundamos nesse, esquecemos do reino que dá excelência. Olha, capítulo 1, verso 13 de Colossenses, a Bíblia diz que Deus nos arranca, nos transporta no reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele faz um transporte, tira-nos aqui de baixo e coloca lá em cima. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para que você identificasse com esse reino, só que nós estamos identificados com aqui. Isso aí, a filosofia, tá? Porque a gente não renovou a nossa mente, não despiu os velhos conceitos. Nós somos levados a viver dentro do sistema operacional do reino dos céus, não do reino da terra. Mas enquanto você não tirar, você não vai desfrutar plenamente de Deus. Então, esse é um trabalho nosso, pessoal. Você tem que ler a Bíblia, estudar a palavra, aprofundar e ver o propósito. O propósito de Deus para nós é vida excelente. Que você descansa nele, que você desfruta nele, que você se regozija nele, porque nele há, Salmo 16 e 11, plenitude de alegria. E fica aí os crentes mendigando, tá? Quer se preencher numa fila de boate, quer se preencher num cinema, quer se preencher num teatro. Preencha na presença de Deus, que você vai ser pleno. Deus é pleno, Ele te completa plenamente. O homem anda em busca disso porque não tem Deus, porque Deus nos preenche completamente. Como diz Salomão, Deus colocou no coração do homem a eternidade. Enquanto você não tiver Deus, você vai caçar aí, comer, qual era a comida do filho pródigo? Alfarrobas, comida de porco para se alimentar, para preencher o vazio, mas você não vai encher. O dia que Jesus entra, Ele completa. Então, esse é reino. A vida do reino, veja, Jesus nos chama como corpo da igreja, como corpo dele aqui na terra, para que você reflita Ele, que as pessoas possam ver em nós Jesus. E Deus é um Deus bom. Você é bom? Você se preocupa com o irmão? Com a palavra que você diz ao irmão? Para não ferir o irmão? Nós estamos matando gente, irmãos, por falta de bondade no coração, dentro da igreja. Nós levantamos a coisa e espetamos Deus e o mundo. Deus é bom, Deus não faz isso. O cristão também não deveria fazer. Outra qualidade de Deus, Deus é santo. Isaías capítulo 6, versículo 3. Quando ele tem a visão dos serafins gritando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória.
Os umbrais balançam. Os umbrais dos céus balançam. Lá no capítulo 3 de Êxodo, quando Moisés se aproxima de ver a sarça brilhando e não consumindo, ele fala: opa, para aí, Moisés, aqui tem santidade, tira a sandália do pé. Nós chegamos na casa de Deus de qualquer maneira, nós não reverenciamos o Senhor, nós não temos temor de Deus. Como que eu vou ter caráter se eu não sei a santidade de Deus? Ando, converso, eu vou diante de um juiz, me reverencio diante de um cara falível, cheio de corrupção, cheio de engano, e diante do Rei dos Reis eu venho de qualquer maneira. É que eu não sei que Ele é santo. Eu tenho que ter santidade também assim. As pessoas nos respeitarem a nossa equilíbrio de santidade. O caráter, irmãos, não se vende. É uma qualidade que você se desenvolve. O caráter te leva a ser você, aqui e na sua casa. Quando você é um aqui, na sua casa você é outro, você é um hipócrita, você não tem caráter. Caráter te mostra quem você é. Te dá uma definição da onde para onde você vai. Nós precisamos, Deus é santo. Outra coisa que Deus é fiel. Se Ele promete, Ele cumpre. Amém. Deus nunca vai negar. Deus é santo, fiel, e Deus é justo. Ele mostra a sua justiça em Jesus. Está lá no capítulo 3 de Romanos, versículo 25 e 26. Justo e justificador de todos aqueles que creem em Jesus. Por que é justo? Porque para nos aceitar, alguém tinha que pagar, para fazer justiça para Deus. E quem pagou? Jesus. E por Ele ter pago, Ele nos justifica. O que Ele faz com a gente? Ele absolve da nossa culpa, nós que não merecíamos. Então Ele penaliza o filho, mói o filho, estrangula o filho, para que a minha culpa fosse tirada através da fé. O que eu fiz? Nada, só criei. Isso é maravilhoso. Deus é isso. E você também, nas nossas relações, nós devíamos ser justos. Qual é a bem-aventurança? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Você chega 2, 3 pessoas, um é amigo, você favorece. Você não tem equilíbrio. Justiça. Como é o inimigo, como diz os advogados, os amigos o favor da lei, os inimigos o rigor dela, né? Então, pastor, quer dizer que Deus nos vê através da cruz, né? Se Ele não nos vê através da cruz, nós seremos fulminados. É isso aí, através de Jesus. Jeremias diz que a nossa justiça diante de Deus são trapos de imundícia. E agora vem, nesse tempo, teorias que enfraquecem esse poder. Esse é o bom de crente medroso. Por isso que o crente tem que conhecer. Lê, até entrar transpirar pelos polos a palavra. Você tem que transpirar. Você não vai malhar para suar. O crente tem que transpirar a palavra. Então tem que ler. Não adianta, irmão. Não adianta. O crente lê a Bíblia uma vez na vida ou na morte, não vai conhecer nada. Ler e viver. Ler e viver. Tá? Porque quando você lê, ela vai entrando, vai assimilando, vai descendo, e tem um momento fundamental. É aquilo que Deus fala a Josué: não se aparte do livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Quando você ocupar sua mente com bobagem, ocupe com a palavra. Você vai ser enriquecido. Tudo que você pensar aqui é futilidade. Não te dá sustentação. Isso aqui não. Isso aqui é vida eterna. As palavras que eu vos digo, está lá em João 6,63. São palavra, não é? Espírito e vida. Então,
Deus é um Deus justo. Outra qualidade de Deus: ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. E o norte da vida cristã é o amor. O amor incondicional. O amor, irmãos, não é essa chavecada que as pessoas dizem de sentimento. O amor é uma decisão que você toma de favorecer o outro, custe o que custar. Por isso que os casamentos, eles naufragam. Porque aquele amor romântico, aquele é fogo, né? Depois vira cinza. Aquele príncipe encantado. Aquele, ele sobe, depois vira cinza, né? Tá? O amor é decisão. Fazer bem uma pessoa que você decidiu fazer. E você olhar, capítulo 13 de 1 Coríntios, o relatório, aquele capítulo do amor, ele fala: o amor jamais acaba. Porque não é sentimento, o amor passa pela vontade, é você que decide. Então nós precisamos, como Deus, veja bem, como Deus tem essas características, e Ele nos chamou para que você refletisse Ele. Se você não tem essas características, desenvolve. A Bíblia está aí, o Espírito Santo está ao seu lado. Bata o joelho no chão, ore ao Senhor, que Deus muda. A palavra de Deus tem o poder de transformar em nova criatura, tá? Para sair esse crente que carrega a Bíblia, mas não muda de vida. Nós precisamos mudar, irmãos, refletir Jesus, onde as pessoas nos conheçam, não porque carregamos a Bíblia, porque nós temos uma ação diferente. Nós temos que refletir Jesus em todos os lugares. Amém? Senhor nosso Deus.